E a provocação é justamente essa, né? O santuário, né? Uma solução ou apenas um paliativo, né? Então ele levou nesse sentido, né? Mostrando que, né, no cenário atual, o santuário acaba sendo um paliativo, né? Não seria a solução ideal. O ideal, assim, uma solução melhor, né? Não ideal, uma solução melhor seria um projeto sustentável de santuário, né? Porque hoje a gente vê a situação do santuário no Brasil, a maioria, né? Todos dependendo de recursos externos, então não tem um projetinho planejado, né, ser sustentável. Então esse é um desafio, né, que nós da Ecovida Vegana, né, que vamos ter, né? No futuro a gente tem intenção de ter um santuário, mas como ele ser sustentável, né? Então, mas assim, quando a gente pensa em santuário, sei lá, abrigos, a orientação é que se resgate, né, caça de animais para não perpetuar a espécie, né? Então, sei lá, acho que essa orientação que é mais defendida, na prática, acho que talvez muita gente não tenha parado para pensar, não sei, talvez seja só uma intrigação minha. O resultado na prática seria a extinção dessas espécies, né? Essa busca por castração e não perpetuação das espécies, né? Você não deixar mais a população se reproduzir, né? Então essa seria a minha pergunta. É isso, né, que a gente está buscando, né? É a extinção dessas espécies, né? Porque essas espécies nós modificamos, né? O ser humano, que esse descontrole que existe hoje foi em nosso benefício, né? Animais domésticos, seja cães, gatos ou animais de produção, eles existem aí em nosso benefício, né? E sendo a extinção, né? Essa busca o ideal seria a extinção, seria ético, né, a gente propor a extinção das espécies. Então, seria essa devolutiva da pergunta dos santuários. Cara, eu vou ser bem sucinto aqui, até pelo tempo que a gente tem. Eu acho que são momentos diferentes. Eu acho que no momento que a gente tiver que se preocupar com a extinção dos animais, a gente volta a conversar. Mas eu acho que no momento agora, esse não seria o foco. Cara. Eu acho que nesse momento a gente tem que se preocupar mesmo na difusão, como a gente falou hoje. Acho que todo mundo está com esse consenso que a educação é o principal foco que a gente tem que ter. Então, o meu sentido de questionar a questão dos santuários é mais ou menos... Se a gente fizer uma conta rápida, né, como eu citei na minha fala, quantos mil, às vezes até milhões de reais são investidos para manter, às vezes, 40 ou 50 animais vivos por um determinado período. E esse dinheiro poderia ter sido utilizado de outra forma, na conscientização, enfim. Eu não estou fazendo juízo de valor, não estou dizendo que um é certo ou outro é errado. Como eu falei antes, admiro muito o trabalho de quem mantém santuários, enfim. Mas a provocação justamente é essa, que a gente venha debater e tentar achar uma forma melhor de lidar com a situação, mas não acredito que seja uma preocupação latente assim essa questão da extinção das espécies. Eu acho que isso é uma preocupação que tomara que a gente tenha que ter, mas acho difícil disso acontecer a curto prazo. Assim. Eu acho que no momento que a gente vê que as espécies estão sendo extintas por esses motivos, a gente vai ter que tomar uma atitude que é muito mais simples do que tentar combater a exploração animal como está hoje. Não sei se eu respondi, tá? Seria mais na questão da autocrítica mesmo, né? Acho que, a gente defender isso, a gente muitos não tem essa ideia do resultado que isso possa levar, sabe? A gente manter essa proposta. Então, de repente, legal, diminuiu a população, então a gente não precisa buscar a extinção, mas uma forma de manter uma população controlada, sustentável, talvez seja uma medida melhor, né? Mas seria mais essa reflexão mesmo, né? De que propor, né, orientando dessa forma, sei lá, que muitos não pensam na consequência dessa proposta, né? Seria mais essa reflexão, não o que é melhor, o que é... Não, a gente tem essa compreensão. Uma coisa para ficar clara, assim, por exemplo, a gente quando resgata animais silvestres,
a gente leva para a universidade da cidade, a Universidade de Passo Fundo, tem um grupo coordenado pela veterinária Michele Ataíde, que é o GES, Grupo de Estudo de Animais Silvestres, tratam o animal quando ele pode ser reintroduzido, soltam nos lugares de preservação ambiental e devolvem para a natureza. Uma questão que o Luciano levantou para a gente pensar e que me faz pensar muito é uma questão, por exemplo, daquelas porcas que ficaram sem ração numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, por questão de dívida e tal, ou a empresa não pagou a ração e as porcas estavam lá agonizando. Chegou a denúncia para a gente e aí todo mundo pensa assim, tá, mas é no Rio Grande do Sul, então o Compatra resolve. Só que, pô, ficava a 600 quilômetros da nossa cidade. Né? Talvez fosse até mais fácil por questão logística, a galera de São Paulo descer, que teria avião, do que nós sairmos do interior para ir para o outro interior. E aí a ideia que surgia, que o pessoal cobrava era essa, não, resgatem as 200 porcas e aí depois a gente vê. Cara, para começar, onde é que eu vou conseguir, sei lá, carro ou o que for para levar 200 porcas? Onde é que eu vou num fim de semana arranjar ração para 200 porcas? Onde é que eu vou pôr essas 200 porcas? Né? Aí teve críticas, vocês não estão preocupados. Tudo que se podia fazer juridicamente a gente fez. Tentou Ministério Público, entramos com ação pedindo liminar para que fosse alimentada e que depois se discutisse de quem devia a ração ou não devia, quem pagava ou não pagava, mas que fosse tratado. E algumas medidas a gente conseguiu fazer com que acontecesse, só que não a tempo hábil. No fim, veio a óbito mais da metade do total de porcos. Mas aí a pergunta que fica imagine então se nós do Compatra tivéssemos pego as 200 porcas. Hoje e pelos próximos 20 anos, nós não faríamos absolutamente mais nada na causa animal e não conseguiríamos tempo para estar aqui e nem para mandar a assinatura da petição, da carta do Douglas, porque a gente estaria, eu, o Luciano, mais uns 6, 7 que fazem parte do nosso grupo, tratando o porco, pensando como é que vamos comprar ração de porco e tal. E aí, na minha opinião, o trabalho do Compatra educacional vale muito mais do que nós ficarmos por 20 anos tratando 200 porcos. Que não seriam mais 200, evidente, né? E fazendo o quê? Só completando o que você falou, inclusive esses santuários aqui de São Paulo que resgataram as porcas do Rodanel, eles estão pegando hoje porque não estão recebendo doação. Né? Elas reclamam todo dia na rede social que não só vão tirar dinheiro para comprar ração. Esse é um problema recorrente. Se a gente pegar Santa Catarina, tem os bois de Forquilha, eu acho, né, da farra do boi, que é sempre a mesma história. Não, resgata os bois, tal, depois a gente vê. Aí depois ninguém vê, né? E aí tá lá as meninas, tal, pensando todo dia o que vão conseguir fazer para dar comida pro bicho amanhã. Então acho que o questionamento é mais nessa linha. É só um rápido comentário também. A partir do momento que você resgata o animal e leva para a tua tutela, ele é a tua responsabilidade. Então tu nunca mais vai poder pedir para alguém resgatar ele. Agora ele é teu. Teu entre aspas, né? Mas ele você é o tutor dele, ele é a tua responsabilidade. Não tem como transferir isso para ninguém. E o Santuário Terra dos Bichos, né, do Rodanel, tinha uma estrutura muito boa antes. Tem ainda, claro, mas prejudicou a estrutura do santuário depois de levar os porcos, porque até então ela se mantinha muito bem lá. E, claro que fica uma questão, né, porque também são indivíduos que a gente tem que levar em consideração, mas é difícil, não dá para pegar tudo que é animal. Boa noite, gente. Meu nome é Soeliette, eu sou de Campinas e sou do 269 Life São Paulo. Eu represento o 269 Life São Paulo. Como o Brasil é muito grande, né, a gente dividiu. Hoje eu estou com a camiseta do 269 Life Nordeste. O nosso foco realmente é a libertação animal, o abolicionismo, entre aspas, para a gente. Onde tem matadora, o caso da explotação em Santos. Eu estava em Campinas quando eu descobri, fui imediatamente para lá, aquilo mexeu muito comigo, porque nós estávamos falando de bezerros, né? E eu gostaria de conversar com o Jorge para ele explicar um pouquinho, que eu não entendi essa colocação, porque assim, eu não sei se você está falando em termos de Israel, né? Que inclusive o Sacha está saindo de lá, ele está indo para a Europa, ele não está ficando mais lá, né? Pode ser? Explicar um pouquinho para mim o que pensa isso? E de repente eu sou e não sei.
Não estou dizendo que as pessoas que participam sejam, né? De novo. Tipo, como quando a gente fala da Mercy, não estamos dizendo que qualquer pessoa que seja voluntária da Mercy é incoerente e desonesto. Tá? Ela me perguntou sobre o grupo e eu estou trazendo uma informação. Inclusive, a orientação nossa é não postar nada da Mercy. E nós perdemos muitos, mas muitos das 69 que se bandearam para a Mercy. Sim. Porque era uma ONG que estava tendo muito mais visibilidade, né? Então as pessoas querem estar ali, né, na visibilidade. E acontece esse desdobramento mesmo. Não sei o que você quer que eu explique mais. Eu coloquei esse problema que existe com a ONU. Se para você é essa frente, o que quer que a 269 traga para você enquanto linha de trabalho, instrumentos, ou não sei qual a vantagem, né, de estar com a 269 de maneira prática ali para o seu grupo, e você acha que vale o risco de estar sobre uma ONG que pode sofrer essas críticas em relação a outras lutas sociais, e ali você consegue fazer o trabalho melhor para os animais, é uma escolha sua. Né? E eu não estou nem dizendo que você já sabia disso, mas agora, sabendo disso, você pode pesquisar mais. Né? Coloca no Google, tipo, 269 racismo, em inglês, de preferência. Que você vai ver essas críticas, vai ver os comentários de fundadores, enfim, de membros efetivos que são nesse sentido. Eu te mandei um apanhado, né, Cássio? Em algum momento, cadê você? Eu tive o trabalho de pesquisar isso, mas é coisa de Google, você não tinha nada guardado relacionado, porque está na internet. A coisa está no perfil, né, das pessoas e esses comentários, que tem um cunho racista. Eu acho extremamente problemático um grupo que está defendendo direitos animais se colocar de maneira antagonista a outros movimentos sociais. Né? Defender os direitos animais enquanto viola os direitos das mulheres, defender direitos animais enquanto tem homofobia, seja nas campanhas ou no discurso da sua conduta, ou o que seja. Então é isso que eu estou trazendo, existe essa problemática. Não, é que assim, realmente, com relação a Mercy, houve até uma determinação do Sacha, porque assim, abrir um grupo, vamos montar um 269, todo mundo faz, mas existem alguns específicos que nós temos contato direto com o Sacha, que foi esse ativista que encontrou esse boi 269, que tudo mais, enfim, né? E o bem-estarismo são duas coisas que não combinam com 269, é o bem-estarismo, né? E nós tivemos guerras mesmo em função 269 disso. não é um grupo bem-estarista. Não é. Eu não disse que ele é bem-estarista. Eu disse que é um grupo que tem um discurso racista. Bem libertação animal mesmo. Somos extremamente focados na libertação animal. Quanto a isso, não estou colocando isso em dúvida. Não tem, né? Então tá bom, eu vou dar uma checada então. Muito obrigada. Posso fazer uma pergunta que a resposta é só sim, não? Rapidinho, uma curiosidade. Inicialmente, eles eram abolicionistas e foram corrompidos ou nunca foram? Era um grupo abolicionista. Eu disse até que lá, nos idos de 2005, eu conseguia me identificar e inspirar e trocar quando era um grupo pequeno. Hoje é um grupo que é maior que a PETA. Né? Tanto no alcance das celebridades, quanto no financiamento que eles recebem, os grandes eventos que eles realizam, presença em vários países. É um grupo maior do que isso. Como o Douglas acho que só falou rapidamente no final, esse grupo era contra. Tinha textos no site deles que falavam sobre a falácia das galinhas criadas em galpões, das galinhas cage-free, dos ovos cage-free. O quanto isso era uma enganação. Na hora que entrou $1 milhão, o discurso mudou. E a indústria é muito inteligente. O que você consegue fazer de campanha em outdoor, cinema, TV com $1 milhão? Tipo, quase nada. Né? E é que não só... Você injeta esse dinheiro que vai carimbado, porque o dinheiro veio carimbado. Esse dinheiro é para fazer campanhas cage-free. Você não só coloca esse dinheiro numa máquina que tem trabalho voluntário, então aí os voluntários vão sem receber dinheiro. Então, para a indústria, é muito mais interessante dar $1 milhão para uma ONG, que tem trabalho, mão de obra gratuita, nem toda, né? Mas acaba chegando no final da rede ali. Pessoas estão colocando energia, distribuindo folhetos sobre cage-free, né, pró-cage-free, sem cobrar por isso, rende muito mais para a indústria dar isso na mão de uma ONG do que colocar comercial na TV. E aí está a grande sacada deles, eles não só fizeram isso, como eles calaram um crítico. A Mercy Animals era um crítico dos ovos cage-free. E no momento, se eles dessem para o Vedas fazer isso, vamos dizer que a gente nunca falou sobre cage-free. Vamos dar para o Camaleão, vai melhor. Vamos dizer que o Camaleão nunca falou nada de cage-free. Aí fala assim, ô Camaleão, você não quer começar a fazer umas campanhas aí pró-ovos cage-free? Ele fala, tá bom, né, com esse dinheiro eu faço. Só que a Mercy continua enchendo o saco. Eles pegaram uma ONG de destaque, que estava fazendo um trabalho contra eles, deram o dinheiro, passaram a fazer um trabalho a favor, mas veja, eles ganharam 2 vezes. Né? Eles estão fazendo trabalho a favor e também calaram quem já estava criticando. Então, esse é um exemplo de como essas mudanças, quando começa a entrar o dinheiro, precisam manter a máquina rodando, porque tem diretores e coordenadores e presidentes e CEOs,
e não sei o que, e viagem, tem que manter isso rodando, tem que fazer campanhas bacanas onde entra dinheiro de doadores, passa a ter o foco nos animais e ter o foco em nossas campanhas serem bem aceitas, porque assim a gente consegue manter essa máquina girando. O salário das pessoas que estão criando as campanhas depende de que a campanha tenha adesão e que ela gere entrada de dinheiro para eles poderem continuar fazendo isso. Só rapidamente, acabou o tempo, né? A MFA ela veio para o Brasil por causa dessa doação. Essa doação possibilitou a MFA se instalar no Brasil, no México e na Índia, através desse $1 milhão. Então, se não houvesse essa doação, eles não teriam vindo para o Brasil. Claro que teve outros motivos também deles virem para o Brasil, né? Explorar o território quase como uma ótica colonizadora mesmo, né? Eles tentam fazer isso, mas essa doação possibilitou que eles viessem e se estruturassem para cá. Isso está até no link onde fala da doação. A carta está lá no final para o pessoal ler, né, e assinar. Né? Beleza. Bom, encerramos essa sessão. Valeu.